masturbação é pecado ou não? Você sofre com vício em masturbação? A Bíblia Sagrada não fala diretamente sobre a masturbação. No entanto, a palavra de Deus traz vários indícios de que a masturbação não é um ato saudável para a vida espiritual do cristão. Logo a seguir, neste vídeo, vou mostrar para você os principais versículos bíblicos que apontam que a masturbação é pecado. Depois disso, trago respostas para as principais dúvidas dos cristãos relacionadas à masturbação. E além disso, também indico material para ajudar as pessoas que sofrem com vício em masturbação e pornografia. Portanto, assista este vídeo até o final e tenha acesso a todas as informações que trago sobre este assunto. Antes de começar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Responda para si mesmo ou para si mesma com sinceridade as perguntas a seguir. Você se sente inferior às pessoas à sua volta? Possui dificuldades para lidar com a rejeição? Sofre muito por sentir que as pessoas não te amam e não te valorizam como você gostaria de ser amado ou amada, valorizado ou valorizada? Você possui dificuldade para se relacionar com as pessoas e sofre quando tem a sensação de que ninguém gosta de você ou quando sente que as pessoas te desprezam? Infelizmente, hoje existem muitas pessoas sofrendo por esses mesmos motivos. Por isso, se você se identificou com um ou mais pontos, não se culpe. Você não está só. Muita gente se sente assim. Na busca por sentir-se amado ou amada, algumas pessoas tentam agradar todo mundo, na esperança de ser aceito, valorizado e receber mais amor. O problema é que, ao tentar agradar a todos, nós encontramos pessoas que só nos procuram quando precisam de ajuda e depois que recebem o que querem, nos deixam de lado, nos abandonam ou nos desprezam. Esse tipo de experiência aumenta a sensação de abandono, rejeição e de ser desvalorizado ou desvalorizada. Você já experimentou situações assim? Eu vivi tudo isso e sei como é muito doloroso. Agora, como aumentar a autoestima rapidamente e se sentir mais amado e valorizado, independente do que as pessoas façam? Vamos lá. Para superar minha autoestima baixa e conseguir acreditar que eu era amado e valorizado, mesmo diante das dificuldades à minha volta, comecei a estudar desesperadamente sobre conteúdos diversos, incluindo a Bíblia Sagrada, desenvolvimento pessoal e psicologia. Através disso, percebi que haviam padrões de comportamento que eu alimentava e que me faziam sofrer muito. Após identificar os padrões, comecei a colocar em prática ações específicas que me possibilitaram mudar esses padrões de comportamento. E como resultado, eu consegui mudar de vida, me sentir mais amado e já não me sentia inferior a todos à minha volta. Algum tempo depois, percebi que muitas pessoas ao meu lado sofriam pelos mesmos motivos que eu sofri no passado. E para ajudar essas pessoas, desenvolvi um guia prático e passo a passo para aumentar a autoestima das pessoas rapidamente. Este conteúdo está disponível no formato de e-book, ou seja, é um livro digital em PDF. No decorrer das páginas deste e-book, deste livro digital, explico para o leitor os motivos que geram uma baixa autoestima e as ações práticas que devemos adotar para aumentar a nossa autoestima rapidamente. Também explico o que devemos fazer para conseguirmos nos sentir mais amados, valorizados e vencer a sensação de ser desprezado ou rejeitado por todos. Não perca tempo e acesse agora mesmo este conteúdo. Para acessar o guia prático, aumente sua autoestima rapidamente, basta clicar no link abaixo na descrição deste vídeo. Agora, vamos ao conteúdo deste vídeo. Por que a masturbação é pecado? Primeiro ponto. A masturbação conduz o cristão à imoralidade sexual. De acordo com a Bíblia Sagrada, imoralidade sexual é toda atividade sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Isto é, o sexo deve ser desfrutado somente após o casamento entre um homem e uma mulher, com amor e com respeito. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, está escrito: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, tudo que se desvia desse padrão é considerado imoralidade sexual. E a masturbação se inclui nesse ponto. Ou seja, a prática da masturbação é uma espécie de imoralidade sexual. A Bíblia repreende de forma dura todos aqueles que praticam imoralidade sexual. Lá no livro de Judas, capítulo 1, verso 7, está escrito: De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. No livro de Apocalipse, a Bíblia nos mostra o destino daqueles que cometem imoralidade sexual, dizendo, livro de Apocalipse 21, capítulo 21, verso 8: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O poder destrutivo do pecado, da imoralidade sexual, é tão grande que o apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando o povo de Deus da seguinte forma. Olha só, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Paulo diz: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,
fora do corpo os comete, mas quem comete pecado sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Segundo ponto, a masturbação conduz o cristão ao pecado do adultério. Jesus nos ensina que o ato do adultério não acontece apenas com ações. Para os que não sabem, adultério significa trair o seu marido ou trair a sua esposa. O ato do adultério, ou da traição, também acontece através de pensamentos e desejos. No livro de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, está escrito: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Geralmente, as pessoas que se masturbam acabam, em algum momento, cometendo o pecado do adultério em seus corações. Isso acontece porque é comum, para os que se masturbam, os casados desejarem pessoas fora do casamento e os solteiros desejarem pessoas casadas. Terceiro ponto, a masturbação abre as portas para outros pecados mais graves, como por exemplo, o vício em pornografia. A palavra pornografia se refere a todo tipo de material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais, com o objetivo de estimular a excitação sexual. A pornografia é uma espécie de imoralidade sexual, e a imoralidade sexual é uma espécie de pecado. Além disso, as pessoas que têm o costume de se masturbar, geralmente, começam pensando em ter relações sexuais com pessoas à sua volta. Com o passar do tempo, o desejo sexual daquele que se masturba vai mudando. Como resultado, as pessoas começam a buscar um prazer mais intenso, ou seja, começam a consumir conteúdo pornográfico para ter estímulos maiores. A pornografia conduz muitas pessoas a cometerem o pecado do adultério em seus corações e, além disso, a pornografia conduz ao vício. No livro de Romanos, capítulo 13, verso 13, está escrito: Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Através da pornografia, as pessoas começam a sentir prazer em outros tipos de pecado. Por exemplo, sexo entre homossexuais, zoofilia, que é sexo com animais, orgias, traições, incesto, sexo entre pessoas da mesma família, além de vídeos de estupros reais, pedofilia, etc. Dúvidas frequentes relacionadas à masturbação. A masturbação é um pecado grave? Gera disciplina ou pode me levar a ficar de banco? Para Deus, não existe pecado leve ou pecado grave. Portanto, para Deus, todo pecado possui o mesmo peso e pode conduzir ao inferno. Agora, com relação à medida disciplinar, depende da visão do pastor local ou do líder que vai acompanhar o caso. Por isso, a pessoa que confessa o pecado da masturbação pode ou não pegar disciplina e ficar no banco. Isso porque a masturbação abre portas para pecados diversos, como o adultério, a imoralidade sexual, a idolatria, etc. Por exemplo, uma pessoa está viciada em pornografia e se masturba pensando em diversas atrizes pornô todos os dias. Nesse caso, o pecado da masturbação certamente vai render uma disciplina, ou seja, a pessoa vai ficar um certo tempo afastada de suas funções ministeriais para lutar contra esse vício. Por outro lado, vamos supor que a pessoa nunca se masturba, tem um momento de fraqueza e cai neste ato. Como foi só uma vez e não ocorreu novamente, o líder deste irmão ou desta irmã pode apenas fazer um aconselhamento pastoral e orar para que a pessoa não erre novamente. A pessoa citada aqui vai continuar normalmente com seus trabalhos na igreja, sem que seja necessário a disciplina, ou esse período de afastamento. Portanto, cada um dos casos precisa ser analisado cuidadosamente. O ideal é que a pessoa que praticou o ato de se masturbar confesse o seu pecado para algum líder de sua confiança. No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, a Bíblia nos orienta: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Masturbação no casamento. E quando a pessoa está casada e se masturba pensando no próprio esposo ou na própria esposa? Entre os casados, a masturbação pode se tornar uma armadilha. Por exemplo, no início, a pessoa casada se masturba pensando apenas na esposa ou no marido. Com o passar dos anos, devido às mudanças na rotina do casal, crises no casamento, além da chegada dos filhos, o desejo pelo seu cônjuge pode diminuir consideravelmente. São nesses momentos de fraqueza ou de casamento abalado que a pessoa começa a se masturbar tendo pensamentos eróticos rápidos com outras mulheres ou com outros homens. Além disso, você pode ver uma imagem erótica impactante e, no dia que você estiver fraco ou fraca, essa imagem erótica pode tomar conta da sua mente e do seu coração. Como resultado, ao invés de você se masturbar pensando no seu cônjuge, você pode se masturbar pensando em outras pessoas.
então você vai cometer o pecado do adultério em seu coração. No entanto, se você não se masturba pensando no seu cônjuge, você tem menos chances de cair nessa armadilha. Além disso, as suas chances de pecar em outras áreas diminuem consideravelmente. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, está escrito: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E se a pessoa tem fantasia erótica com desenho animado pornô? A masturbação continua sendo pecado? A pornografia é pecado, porque é uma espécie de imoralidade sexual. E o desenho animado com cenas pornográficas se encaixa no pecado de imoralidade sexual. Além disso, as pessoas que consomem material pornográfico, como por exemplo, desenho animado, começam de uma forma e vão se afundando com o passar do tempo. Isso acontece porque, no início, a pessoa se excita assistindo desenhos. Porém, com o tempo, a preferência sexual das pessoas muda, e elas começam a buscar prazeres sexuais mais intensos. Isto é, termina de uma forma bem diferente do que começaram. Como resultado, a mesma pessoa que começou vendo HQ pornô, começa a assistir vídeo erótico, pornografia, com pessoas reais, ou seja, comete adultério no seu coração. Novamente, Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. É pecado se masturbar pensando em ter relações sexuais com pessoas solteiras? Em caso de solteiros, não existe adultério, por isso deixa de ser pecado? Vamos lá. O sexo praticado antes do casamento é chamado de fornicação. A masturbação, que possui pensamentos eróticos com solteiros, não chega a ser um ato de fornicação, porém, se caracteriza como um tipo de imoralidade sexual, porque é uma atividade sexual fora do casamento. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 3, está escrito: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Lembre-se disso. Qualquer espécie de atividade sexual envolvendo pessoas que não são devidamente casadas pode ser considerada como imoralidade sexual, segundo a Bíblia Sagrada, mesmo que seja só em pensamentos. Como aliviar a tensão sexual antes do casamento e não cair no pecado da masturbação? Para vencer este pecado, você precisa buscar todos os dias o domínio próprio, ou seja, buscar o fruto do Espírito. Portanto, precisamos orar e nos consagrar todos os dias. Faça isso, porque a oração vai te ajudar a manter as suas emoções e desejos sob controle. Por outro lado, a falta de oração faz com que os seus desejos sexuais dominem a sua mente, e nessas ocasiões, os seus desejos se tornam incontroláveis. Lá no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 3, versos 3 ao 5, está escrito: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos são, que desconhecem a Deus. O pecado da masturbação pode destruir totalmente uma pessoa? O pecado geralmente se inicia pequeno e vai crescendo no decorrer do tempo. Por isso, toda espécie de pecado pode sim destruir totalmente uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que se masturba com frequência sofre muito com as acusações da sua própria consciência. Como resultado, essa pessoa possui a consciência pesada na maior parte do tempo, ou seja, a pessoa não tem paz interior. Isso porque o pecado rouba a sua paz. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 ao 20, está escrito: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Agora talvez você se pergunte: como vencer o vício em masturbação? Todas as pessoas que se masturbam com frequência e que tentam parar e não conseguem, com o passar do tempo acabam desenvolvendo internamente um forte sentimento de culpa. Além da culpa, as pessoas nessas condições também sentem uma enorme sensação de fracasso, por causa do fato de tentar mudar e não conseguir. Essa combinação de culpa, vergonha e sensação de fracasso constante derruba a autoestima de muitas pessoas, gera insegurança e abala a fé daquele que não consegue se controlar. Em casos mais extremos, a masturbação pode levar à depressão.
Isso pode acontecer nos casos em que a pessoa que se masturba também é viciada, compulsiva, em masturbação e pornografia. Hoje, muitos cristãos estão sofrendo por causa da culpa, da vergonha e dos pensamentos de acusação trazidos pelo ato de se masturbar frequentemente. Além disso, muitas pessoas envolvidas nesse pecado também possuem forte desejo de desistir de tudo. Para ajudar as pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, preparei um outro estudo mais detalhado, com estratégias e dicas sobre como enfrentar o vício da masturbação e vencê-lo. Para acessar este conteúdo, basta clicar no link abaixo, na descrição deste vídeo. Você será redirecionado para o meu blog e nesse blog você vai ler o artigo com todos os detalhes sobre este tema, tá bom? Conclusão: é possível viver sem a prática da masturbação. Você é capaz disso. Isso porque o Espírito Santo pode te dar todo o suporte necessário para isso. Portanto, tenha fé e busque desesperadamente pelo Senhor. Busque-o da forma correta, porque só assim você terá resultados. Buscando a Deus da forma certa, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar a desenvolver o domínio próprio. Como resultado, através do domínio próprio você vai vencer o pecado da masturbação. Caso tenha gostado deste vídeo, peço que compartilhe com seus amigos, porque através da sua ajuda eu vou conseguir levar o ensino da palavra ao maior número de pessoas. Se você tiver com alguma dúvida sobre algum ponto deste vídeo, deixe sua pergunta aqui abaixo nos comentários e eu vou responder assim que possível, tá bom? Deus te abençoe e até mais.